Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de congratular o Cresce São Paulo pela iniciativa, sempre muito inovadora, de trazer informações cada vez mais relevantes do nosso dia a dia, tanto relacionado à atividade do corretor de imóveis, quanto da advocacia também, não é? E também agradecer a presença dos senhores e das senhoras que, nesse dia sempre tão cansativo que é o nosso dia a dia em São Paulo, né, compromissos profissionais, a família que nós deixamos em casa agora, para vir aprender e ouvir um pouquinho mais a respeito do que nós possamos ou não fazer no nosso dia a dia. Bom, gostaria também de dar as boas-vindas para os nossos amigos internautas que nos acompanham agora via streaming ao vivo. Sejam bem-vindos. Hoje, o nosso intuito aqui é trabalhar com os senhores e com as senhoras as questões que envolvem a lavagem de dinheiro no mercado imobiliário, e eu sempre costumo fazer um pequeno apanhado para um pouquinho de história. Nós todos gostamos um pouco de ouvir histórias, às vezes, né, desde que não seja fiada, não é verdade? Então, essa história está diretamente relacionada à própria evolução da repressão à lavagem de dinheiro no Brasil, porque os senhores devem se perguntar o porquê agora, né? Muita gente traz determinada experiência de anos, às vezes, de atuação no mercado imobiliário, e não ouviam até então falar em lavagem de dinheiro no mercado como se ouve hoje, embora fosse uma praxe muito comum praticada anteriormente por criminosos. A grande questão que envolve a própria lavagem de dinheiro no Brasil, ela sofreu uma modificação substancial em 2012. Teve uma leizinha chamada Lei 12.680, que veio alterar a lei de lavagem de dinheiro. Então, foi uma lei que alterou outra lei. Ela não revogou por completo a lei de lavagem de dinheiro, que é a Lei 9.613, de 98, e essa lei ela foi alterada num teor muito pequeno, mas que trouxe uma amplitude muito grande para a aplicação da lei. Até 2012, a lei de lavagem, ela abrangia apenas e tão somente as práticas delitivas previstas ali no artigo 1º. Então, ela trazia um rol taxativo, um rol que estava lá previsto de práticas delituosas consideradas como criminosas, ou seja, que eu trazia ou que eu arrecadava um ativo financeiro pela prática do delito que fosse proveniente dessa prática criminosa. Então, sempre para a prática de lavagem, eu tenho um crime que antecede a prática da lavagem. Por quê? Porque o provento que eu arrecado, ele tem que ser ilícito. Muito bem. Então, dentro dessa percepção, o legislador ali fez uma alteração. Você tinha um rol. Então, tinha lá, por exemplo, o crime de tráfico de drogas. Até aí, não havia novidade nenhuma. Crimes contra a administração pública, sem novidade nenhuma. O crime de terrorismo, desde que desse uma arrecadação financeira, eles poderiam ser objeto de lavagem de dinheiro, os crimes antecedentes que fossem oriundos dessa prática. Mas nós vamos voltar um pouquinho e relembrar alguns casos que são não tão antigos assim. Eu acho que os senhores e as senhoras ouviram falar num indivíduo chamado, por exemplo, Carlinhos Cachoeira. Essa foi uma das grandes dificuldades na ocasião da responsabilidade penal desse sujeito como criminoso. Por quê? O Carlinhos Cachoeira praticava um delito chamado exploração de jogos de azar, que, na verdade, não é crime, era uma contravenção penal. E a lei de lavagem, ela não punia como lavagem os proventos financeiros oriundos dessa prática. Então, não havia como você responsabilizar criminalmente o sujeito, mas recebia um tratamento levíssimo pela legislação penal, que é contravenção. Então, a pena de prisão simples, para os senhores terem ideia, não ia preso nunca. Na prática, não ia preso nunca. E não havia nenhuma efetividade da lei. Não havia nenhuma efetividade a ponto de demarcar um efeito prático relacionado à repressão penal. E aí, essa lei que alterou a nossa legislação de lavagem trouxe uma grande inovação, a fim de trazer uma efetividade maior. Ela alterou a terminologia dos seguintes crimes, revogou todos os incisos do artigo 1º e colocou apenas e tão somente a palavrinha infração penal. Então, passou-se a se tornar lavagem toda e qualquer prática de delito que ocultasse, dissimulasse
a origem de bens, valores ou objetos que fossem oriundos da prática de infração penal. Infração penal, para fins de direito, englobam crime e contravenção, que são duas distinções de infrações, completamente distintas. E aí passou-se, em 2013, também a se criminalizar de forma mais efetiva as organizações criminosas. A Lei 12.850 foi editada e também trouxe um pequeno aprimoramento nas questões de combate e repressão a organizações criminosas. A Lei de Lavagem, por outro lado, permaneceu com uma leitura mais atual, mais efetiva, depois de 2012, passando a tratar de forma mais dura o criminoso, inclusive onde, na parte em que mais dói no homem, que não é a liberdade, é o bolso. Então, o Estado descobriu que, de fato, já sabia disso, muito bem, nós aprendemos isso com os americanos, que melhor do que reprimir através do cerceamento da liberdade do indivíduo, era justamente tomando os seus bens adquiridos com proventos ilícitos da infração, a famosa lavagem. E criou-se, dentro dessa figura, através da Lei 12.683, a questão que envolvia, por exemplo, alienação antecipada de bens. Então, eu tomo o patrimônio do indivíduo, sequestro esse patrimônio durante a instrução processual, e eu não preciso, por exemplo, aguardar ele ser condenado. Eu posso, inclusive, alienar esses bens de forma antecipada. Em suma, eu posso leiloar o bem dele, e esse valor arrecadado no leilão fica disponível em uma conta sob a responsabilidade do juízo, para os senhores entenderem a consequência prática do ato até a esfera judicial. E aí, essa conta, esse dinheiro disponível na conta do juízo, poderia esse dinheiro ser ressarcido ao acusado desde que ao final do processo ele fosse absolvido. Era extremamente necessário ser dessa forma, porque acontecia muito, por exemplo, antes do surgimento dessa lei, o sujeito ter um bem apreendido, o processo demorava anos e anos, ele tinha lá, por exemplo, o sequestro de um veículo. Esse veículo era muito bem avaliado no momento da apreensão, no momento do sequestro. Hipoteticamente, que sequestrassem do indivíduo uma Discovery 4, avaliada em R$300 mil, uma Porsche Cayenne, avaliada em R$400 mil. Ao final do processo, esse carro valia menos de R$50 mil. Então, você tinha um prejuízo para a própria instrução processual. E ainda que condenado e tivesse esse perdimento desses bens, o próprio Estado amargava esse prejuízo, porque deixou de arrecadar um valor inestimavelmente alto, em função da ausência de efetividade da própria lei e do decurso do tempo que esse veículo ficava lá apreendido. E aí essa lei ela trouxe também um rol de pessoas. E esse rol de pessoas ele está descrito ali no artigo 9º e 10º da Lei de Lavagem, da Lei 9.613. E dentro desse rol, estamos lá, corretores, contadores, empresas administradoras de cartão de crédito, dentre muitos outros profissionais que têm hoje a chamada notificação obrigatória de atividades suspeitas ao COAF. O COAF está sofrendo uma pequena modificação, está sendo amplamente divulgado na imprensa. Ele vai deixar de ser uma comissão e passará a ser uma unidade de inteligência financeira sediada dentro do Banco Central do Brasil. Hoje, ela ainda é tratada como uma comissão de controle de atividades financeiras, que está subordinada ao Ministério da Economia e que vai sofrer essa pequena modificação. Os senhores irão receber, certamente em breve, as orientações do CRES de como passará a funcionar a notificação obrigatória ao antigo COAF, que será a unidade de inteligência financeira. Muito bem. Dito isso, feito essa pequena explanação, nós passamos a trazer um pouco do que é a própria consequência
para o corretor de imóveis e para as imobiliárias a respeito da própria implicação na lei de lavagem. Hoje nós temos, por exemplo, casos em que o indivíduo deixa de notificar, e vejam, infelizmente, nós temos que, infelizmente ou felizmente, nós teremos que deixar algumas velhas práticas de lado para o nosso próprio bem. Isso diz respeito, por exemplo, a algumas questões que envolvem a venda de imóveis em que eu recebo provento e não declaro esse provento. Ou eu simulo determinada compra e venda em determinado valor e oculto parte desse dinheiro, declarando apenas parte dele também. Tudo isso que é feito hoje em dia pode se tornar objeto de lavagem. É claro que hoje estão nivelando por cima, mas a consequência desses atos chegará na gente, inclusive em relação à própria sonegação fiscal, que nós não podemos ser hipócritas a ponto de dizer que o brasileiro não tem a tradição de sonegar, que isso é uma tradição muito comum no Brasil. Aliás, é do ser humano. Quando tem oportunidade de sonegar, ele sonega. O problema é quando o Estado pega. E vocês devem estar observando que nós estamos sofrendo uma mudança cultural, uma mudança comportamental. Eu nasci no Amapá. Nasci e me criei numa cidade chamada Macapá, capital do estado do Amapá. Eu me recordo que, quando criança, nós tínhamos valores bem diferentes com relação a algumas práticas que nós tratávamos como comum e que hoje nós compreendemos que ela é completamente imoral e ilegal. Então, essas questões nós estamos abordando porque muitas das vezes o corretor ele tem um receio de perder o negócio. E às vezes ele tem um receio de deixar de fazer o negócio em função do próprio lucro. E aqui nós estamos hoje para justamente fazer com que vocês afastem essa premissa, essa lenda. Existe um princípio no direito tributário chamado pecunia non olet, que vem lá de Roma, essa expressão, em que César, conversando com seu filho, disse que precisava arrecadar mais impostos. César era o Estado, né? E aí, o filho dele, o César, deu a seguinte ideia, conversando com o filho: eu acho que nós vamos tributar os dejetos dos humanos. Como assim, pai? Nós vamos tributar o que o pessoal defeca. Vamos cobrar uma taxa, um imposto, para eles defecarem. Mas, pai, o senhor vai arrecadar dinheiro do cocô, não é? E aí ele disse: pecunia non olet, o dinheiro não tem cheiro. Há algum tempo atrás, há algum tempo atrás, eles tiveram, nós tivemos, aliás, algumas intervenções do Poder Judiciário que estavam diretamente relacionadas às investigações que envolviam a lavagem de dinheiro. E o mercado imobiliário, geralmente, está envolvido, direto ou indiretamente, a essa prática. E aí verificou-se que, em alguns casos, os próprios corretores de imóveis estavam agindo de boa fé na compra e na venda, mas tinham dois grandes problemas no momento em que você solicitava a documentação deles para instruir a defesa desses próprios corretores no procedimento de investigação. Porque os senhores e as senhoras devem não saber, mas em sede de inquérito policial, você não é obrigado a constituir um advogado. Não há essa obrigatoriedade da lei processual, o que gera um problema de ordem prática imenso. Porque o que embasa o exercício da ação penal é a prova colhida na fase de investigação. E na fase de investigação, geralmente, as pessoas estão sem defensor.
Em resumo, é como se você tivesse um procedimento administrativo correndo contra você aqui dentro do Cresce e você não visse o processo, não olhasse o processo e não pedisse para ninguém vir aqui te defender. Ou seja, no popular, o processo corre solto. E no inquérito policial, ele é um procedimento administrativo inquisitorial, que ele tem dois objetivos: apurar materialidade delitiva e respectiva autoria. Qual é o objetivo do inquérito, então? Encontrar o objeto do delito e quem foi o autor do crime. E muitas das vezes o próprio corretor acabava envolvido com a organização criminosa porque faltou para ele documentos que pudessem embasar a sua pretensão de apenas e tão somente intermediar a transação imobiliária, nada mais. E por quê? Ou porque ele fez um contrato verbal com aquele que realizava o negócio, porque nós fazemos bastante isso, né? Contrato verbal. Você às vezes acorda com a pessoa, você tem determinada confiança naquela pessoa que em alguns momentos vem indicado de alguém, você vai lá, realiza a transação imobiliária, recebe a tua comissão e acabou. E vai viver a tua vida. Depois de um período, você recebe uma notificação policial para comparecer em determinada delegacia. Chegando nessa delegacia, vão perguntar qual foi o teu papel na transação. Por quê? Porque houve uma movimentação financeira que, às vezes, o Ministério Público ou a polícia já estava investigando, e houve movimentação de valores para sua conta. Veio para sua conta pessoa física, ou para sua conta imobiliária, ou para a conta da imobiliária pessoa jurídica. Então, há um certo problema, uma certa problemática nisso. Porque os corretores acabam deixando de se respaldar contratualmente na simples realização dessa transação. E aqui a nossa ideia é com que realmente vocês passem a modificar esse comportamento. Contrato com todo mundo, contrato de comissão com todos, e não é necessário notificar o COAF desde que a atividade não seja considerada como suspeita. É óbvio que se alguém vem aqui com dinheiro na mala ou dinheiro na sacola para comprar um imóvel à vista, está mais do que suspeito. Essa prática, ela foi muito modificada, ela se modernizou, não é? Há muitas metodologias hoje de lavagem que nós não vamos abordar aqui, porque senão nós viraremos à noite conversando a respeito disso. Por exemplo, recentemente, uma organização criminosa aqui em São Paulo, houve a prisão de alguns membros, em que eles lavavam dinheiro com cartão de crédito, que é uma modalidade até simples de lavagem. Porque, veja, nós recebemos a fatura do cartão de crédito e nela vem o valor da fatura, o valor que você gastou, e vem lá um valor escrito o quê? Pagamento mínimo. Tem alguma coisa escrita lá sobre pagamento máximo? Não há. Repararam isso? Então, se você tem um limite de R$2.000 e gastou 2.000, e paga 2.000, se você quiser pôr mais 10.000 lá, de crédito, porque o cartão é de crédito, você pode. E aí o sujeito foi preso fazendo a compra de um veículo de R$280 mil no cartão de crédito. Você vai financiar? Não, eu vou pagar no cartão de crédito. Como assim? Passa no cartão de crédito. Pode passar à vista. Porque tem crédito. Apuraram que ele tinha mais de R$500 mil de crédito no cartão. Por isso que as empresas administradoras hoje são obrigadas a notificar o COAF, porque isso passa a ser considerado uma atividade suspeita. Eu, pelo menos, não consigo pôr crédito no meu cartão de crédito. Queria eu poder pôr, não é verdade? Então, eu acredito que aqui nessa sala e nos nossos amigos aí da internet, ninguém costuma fazer isso, não é? Tem o cartão pré-pago, que é outra natureza de cartão, exato. Que são valores exatos, são valores geralmente irrisórios e que são muito utilizados em viagens internacionais, né? É outra modalidade. E
E o cartão de crédito ele funciona também como pré-pago. Isso é o curioso, né? E vejam, dentro dessas modalidades, então, de lavagem, da mais simples ou a mais complexa, você pode se ver implicado numa situação que envolva a lavagem, ainda sem ter qualquer tipo de participação ou ainda sem ter qualquer tipo de relação com a organização criminosa. E o corretor que deixa de notificar o COAF, que deixa de declarar ao IR o valor arrecadado e que automaticamente, ainda que realize um contrato, pode ser considerado como um contrato que simula uma suposta transação, quando na verdade ele é acusado de praticar a lavagem. Pessoal, hoje, infelizmente, nós temos um hábito. O Ministério Público ele tem um hábito terrível. Se vê alguém que, ainda que tenha sido envolvido, e aqui eu faço a crítica ao próprio Ministério Público, em que há uma suspeita da transação, infelizmente, o pensamento de muitos promotores e de muitos procuradores é: investiga, indicia, denuncia, eles que provem inocência no processo. Então, na dúvida, não é um indúbio pro réu. Na dúvida, joga todo mundo lá no processo, denuncia e cada um que se defenda. Infelizmente, isso tem sido uma prática cada vez mais comum por parte do Ministério Público. Infelizmente. Falta, em alguns pontos, compromisso com a investigação. Falta compromisso com o cidadão. Falta compromisso com alguns princípios básicos do direito, dentre eles, por exemplo, a presunção de inocência e a ampla defesa. Então, os senhores e as senhoras estão na linha de frente. Em tempos de Operação Lava Jato, é muito, muito, muito importante que os senhores e as senhoras utilizem de conhecimentos de direito, ainda que básicos, para se respaldarem quanto a qualquer tipo de acusação ou quanto a qualquer possibilidade de acusação que esteja diretamente relacionada tanto à prática da lavagem, quanto de envolvimentos com organizações criminosas. Esses dias eu fui procurado por um cliente aqui do interior de São Paulo que estava com receio de locar um galpão dele. Ele tinha um galpão, ele queria locar, e ele disse: Alexandre, eu estou um pouco receoso porque eu acho que os sujeitos são um pouco estranhos. Eu falei: bom, eu acho que julgar uma pessoa estranha é uma coisa muito subjetiva, né? Porque, às vezes, um estereótipo para você é muito comum e para mim não. Então, eu falei para ele: o senhor vai deixar de realizar o seu negócio por conta disso? Mas o que eu posso fazer para me respaldar? Fomos verificar com a imobiliária. Contrato de locação padrão. Temos o contrato de locação padrão? Temos. Devemos mantê-lo? Devemos. Mas para casos excepcionais, contratos excepcionalíssimos. É por isso que os senhores e senhoras têm que ter sempre a mão e lançar mão daquela pessoa que geralmente é aquele advogado, aquele amigo, o esposo, a esposa, para quem conhece. E para quem não tem, por que não conversar com aquela pessoa, o comprador? Vamos pagar uma consulta e pedir a elaboração de um contrato de compra e venda mais excepcional aqui, ou um contrato de locação mais específico para o seu caso? Tratamento personalíssimo para esses casos. Porque, de fato, isso acaba fazendo uma grande diferença no final. E a principal dúvida dele era essa: eu vou conversar com o meu contador, com todo respeito. Meu pai é contador, era, não é, né? Está vivo ainda, matei o velho.
Meu pai é contador. E eu digo isso, inclusive, para ele. Falo, pai, contrato é com o advogado, não é com o contador. E nós criamos uma praxe mercadológica do dia a dia de pegar contrato sempre com o contador. Isso é um erro. Você tem que procurar um especialista da área. Se você quer realizar um contrato para locar, procure um advogado especialista na área imobiliária e que possa prever essas possibilidades. Como aconteceu com ele, ficamos com receio aqui relacionado à parte penal. Consulte um criminalista. O contrato, ele é algo muito importante que, infelizmente, nós brasileiros, aí somos nós brasileiros, nós não tratamos com a devida seriedade. E quando a situação cai para o Poder Judiciário, o que vale é o que está no teu contrato. Então, vejam, qual foi a saída para ele? Através do seu corretor, através da imobiliária que estava auxiliando-o. Foi justamente realizar um contrato com cláusulas excepcionais, com cláusulas relacionadas ao caso concreto. Eu não posso tratar de forma genérica, que é o contrato padrão, casos excepcionais. Daí a necessidade de, em alguns momentos, consultar um profissional da área para que você possa ter o devido respaldo. Realizou o contrato, trouxe a obrigatoriedade de realizar o pagamento através da imobiliária, com repasse consequente para ele, sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça. E aí, ele foi chamado para ser ouvido na delegacia. E foi aí que ele disse, eu vou romper o contrato. Eu falo, mas para quê? O senhor já está recebendo sua locação, bonitinho? Isso faz parte. Como assim? Eu nunca pisei numa delegacia. Pois vá se acostumando. Todos nós pisaremos um dia. Isso é natural. Nós estamos passando por uma modificação do país. É natural que você seja chamado. O fato de você pisar num fórum não quer dizer que você é réu. O fato de você pisar numa delegacia não quer dizer que você é acusado. O fato de você ir à Receita Federal não quer dizer que você é um sonegador. Você está indo lá para prestar informações para a polícia. Está indo lá para colaborar com as investigações. Essa é a ideia. Você está indo lá para levar documentos que comprovam que você, olha, está acontecendo? Pode estar, mas eu nada tenho a ver com isso. Está aqui o meu documento, está aqui o meu contrato, está aqui toda a transação que eu realizei. E outra, eu considerei também suspeita. Eu notifiquei o COAF através do meu conselho de classe. No site do Ministério da Justiça, a gente consegue acessar o próprio COAF. Dentro do site do COAF, você pode realizar diretamente as notificações para eles. O Cresce dá essa prerrogativa para vocês, né? De uma vez ao ano enviar os relatórios ao COAF, não é? Dos corretores que assim agiram. Isso também é uma prerrogativa muito bacana do Cresce, né? Nós não temos isso na OAB, por exemplo, né? E na própria ordem, nós não temos obrigação de notificar o COAF, tá? Isso já tem um entendimento aí da própria legislação de lavagem que não trouxe isso. Isso não quer dizer que o advogado tem imunidade? De jeito nenhum, muito pelo contrário, nós temos que ter o dobro de cuidado, porque muitas das vezes hoje a nossa atividade ela está sendo criminalizada em função disso, né? Então, a ideia aqui hoje é justamente essa, trazer essa noção para os senhores e para as senhoras sobre a realização. Primeiro ponto, vocês precisam priorizar os contratos, ok? Elaboração de contratos personalíssimos para situações excepcionais. Não tratar de forma genérica todos os casos. Eu tenho um contrato padrão em que eu só vou trocar o nome das partes e trocar os dados do imóvel. Isso é um erro, ok? Passem a tratar com uma ou duas cláusulas a situação excepcional. Quem aqui estiver atuando em imobiliária deve ter um departamento jurídico dentro da imobiliária em que você atua, não é? E é natural com que você possa, inclusive, em alguns casos, realizar a consulta a esse profissional para poderem também desfrutar desse benefício que a própria imobiliária pode ofertar para você. Tá?
Eu não sei se o Cresce dispõe aqui de um departamento jurídico para consulta, essa informação eu acabei não me atentando a tirar, eu acabei esquecendo, mas é possível também vocês... Muito legal. Então, na dúvida, entrar em contato com o Cresce para requerer aí uma consulta relacionada a determinada atividade. No mais, vocês podem continuar recebendo em dinheiro, podem receber as transações em TED, podem continuar recebendo tudo, desde que você, considerando essa atividade suspeita, repasse a informação ao COAF para impedir, repasse ao Cresce, aliás, para tentar impedir qualquer tipo de iniciativa criminosa que envolvam os senhores e as senhoras. Ok? Bom, por que nós tocamos nesse ponto? Sendo envolvido na lavagem, você tem basicamente duas consequências. A primeira consequência de cunho prático, que é muito comum nos processos que envolvem lavagem de dinheiro, é o chamado sequestro de bens. Como eu disse no começo da minha intervenção, prisão é o menor delas. É o menor dos problemas, perto do que você acaba acumulando. Sequestro de bens é medida cautelar que pode ser atribuída, inclusive, na fase de inquérito policial. Ou seja, antes de processado, você pode estar com bens bloqueados se for implicado numa situação como essa. Se, porventura, Ministério Público ou Polícia desconfiam que você faz parte, e nem sempre faz, mas pode ter intermediado transações que foram consideradas por eles suspeitas, você pode ter bens bloqueados, os bens sequestrados. O veículo vai ficar indisponível, o teu imóvel você se torna depositário dele. Alexandre, eu faço aquisição de um imóvel com parte dos proventos que eu arrecadei naquele mês. Fiz uma venda de um imóvel, um valor razoável, consigo adquirir um valor bacana com essa venda e resolvo fazer a aquisição de um imóvel, dou o valor da comissão que eu recebi, aquela bolada de entrada, e financio o restante. Nesse meio, eu tinha algumas economias que eu ajudei a inteirar essa entrada do imóvel. Se eles considerarem, se você tem, por exemplo, uma entrada ali de 200 mil, em que você recebeu 50 mil de comissão naquele mês, esses 50 mil faz parte de valores investigados que foram passados de conta em conta. E você tinha 150 mil na sua poupança, declarado, tudo bonitinho, e que você agora está usando para financiar um imóvel teu. Patrimônio para você, mais um para você. Eles podem sequestrar o imóvel que você adquiriu com tudo isso. Não, mas espera aí. Desse valor ilícito, o que é considerado, é só 50 mil. Como que eles vão lá e bloqueiam, não é a terminologia adequada, é sequestro, sequestram todo o imóvel, se só 50 mil eram valores suspeitos? Calma, você não sabe qual é a proporção da investigação. E outra, você tem que dar um jeito de comprovar que esses proventos que você utilizou da outra parte eram proventos lícitos. Ainda que você não tenha como comprovar a origem lícita desse que você usou como parte da entrada. Então, hoje, eles sequestram tudo. Você tem que tentar comprovar nos autos do processo que você realizou tudo aquilo de forma lícita. Você já pensou se você está com aquele dinheiro guardado e não declarou? Comprove a origem lícita. Fala, não, estava na poupança e eu fui juntando, são economias. Mas você não declara de onde vieram no decorrer dos anos. Todos precisam ter muito cuidado. Novamente, a coisa está sendo nivelada por Brasília. Já já vai chegar na gente. Não vai demorar. Não vai demorar. Nós não temos sangue azul. Se com quem tem sangue azul estão fazendo isso, imagina o que farão conosco. Não é? Então, nós temos que, hoje, cada vez mais, cuidar da legalidade e da formalidade dos nossos negócios. Cada vez mais, no intuito de respaldar, de nos calçarmos, de impedirmos qualquer tipo de intervenção mais dura do poder estatal sobre a pessoa física, sobre nós.
O caminho é longo. Desculpa. Muito bem. Uma rápida intervenção aqui do colega, ele perguntou se há como bloquear. Bloquear, pelo que eu estou entendendo, impedir seria essa questão. Chama-se a terminologia correta, para o pessoal da internet aí que não está nos acompanhando também, é o levantamento do sequestro. Como eu faço para retirar essa restrição, não é? Então, isso aí você vai ter que ingressar dentro do processo, não é? Se você está como pessoa implicada no processo, você pode ser envolvido como pessoa interposta, e essa pessoa interposta, de acordo com a lei, aqui no Brasil nós chamamos de laranja, né? Então, você na qualidade de um laranja da transação, você pode ser implicado diretamente no teu patrimônio pessoal. E aí você vai ter que se habilitar num processo que você está sendo envolvido, você vai ter que nomear defensor, quer dizer, você vai gastar com advogado, você vai ter que comprovar a origem lícita daqueles valores para tentar, ou daqueles bens, para tentar levantar o sequestro, ou seja, para retirar-se dessa condição. Até aí a coisa, ela degringolou bastante. Vale. Veja. Todo procedimento de sequestro antecede uma investigação, correto? Se você tem um contrato, naturalmente, se notificado a comparecer em uma delegacia, o senhor comparece, leva à delegacia essa situação, você provavelmente já ficará de fora da investigação, porque você está disposto a colaborar com as investigações. E aqui não estamos falando de colaboração premiada, não tem nada a ver, no sentido literal da palavra. Eu estou à disposição do poder judiciário, eu estou à disposição da polícia. É por isso que, se amanhã ou depois os senhores e senhoras receberem alguma notificação policial para comparecer em delegacia, não tem problema nenhum. É comparecer e dizer, olha, pois não, olha, a gente quer saber essa transação aqui que você realizou, nós queremos... Não, isso aqui eu fiz, a transação, comissão, pagou certinho, declarei, traga a documentação para comprovar. Eu não declarei, eu não tenho contrato, aí você começa a se complicar. Perceberam? Pois é. Boa noite, doutor Alexandre. Meu nome é Celso. Só uma curiosidade. Eu tenho atendido, já atendi algumas vezes, pessoas que vêm do exterior, são estrangeiros, querem comprar um imóvel no Brasil, ou em São Paulo mais especificamente, para ter um ponto aqui, mas não são cidadãos brasileiros. Num caso desse, ele vai comprar, não tem como saber se a origem do dinheiro dele é lícita ou não lá fora. Existe alguma forma de, quando fizer a compra, os cartórios, alguém notificar e haver algum cruzamento de informações? Ou, nesse caso, é obrigatório o corretor declarar? Quando alguém estrangeiro compra, você é obrigado, independente de valor, de suspeito ou não, fazer essa declaração? Duas coisas. Em primeiro lugar, o senhor não tem como saber se o dinheiro é ilícito e o senhor não tem nenhuma obrigação disso. E pode fazer a transação imobiliária. O senhor vai realizar a transação, o senhor vai receber como? Vai receber em moeda estrangeira ou nacional? Vou te dar um caso mais objetivo. A pessoa vai fazer uma transferência de dinheiro de lá para o vendedor aqui. Muito bem. O vendedor vai pagar a comissão. Com dinheiro brasileiro, ele vai receber e vai me pagar. Está mais tranquilo. Essa é a situação mais concreta. Está mais tranquilo. Transação normal. Fácil. Não tem problema nenhum aqui. Se amanhã surgir alguma coisa contra essa pessoa, foi um laranja de alguém, tem informações, o senhor provavelmente pode ser chamado para perguntar como foi realizada a transação. O senhor vai explicar, olha, está aqui, fiz o meu contrato, declarei o dinheiro, acabou. E vou além. Se ele quiser contratar o senhor direto, o senhor pode fazer o contrato de honorários, com relação aos seus honorários, em moeda estrangeira. E o senhor pode declarar que recebeu em moeda estrangeira. Tudo de forma lícita. Inclusive, o senhor pode declarar no seu IR a presença de moeda estrangeira dentro, né, ali em caixa, sem problema nenhum. Pode realizar o contrato tranquilo. Não tem... A única cautela, geralmente, é o quê? Olha, se eu for fazer, eu não vou fazer o contrato, mas eu vou fazer constar a minha comissão na escritura de compra e venda, ok, você já faz isso diretamente no cartório, inclusive como intermediador, incluindo uma das cláusulas ali da escritura pública de compra e venda. Tá bom? Ok, obrigado. Aqui eu vou encerrar minha intervenção, eu vou abrir para perguntas para os nossos colegas, e aí a gente vai fazer o seguinte, eu estou à disposição de vocês, não parece, mas a gente já está falando há 45 minutos, né? Passa rápido demais. É muita coisa para se falar de fato. Eu queria poder
abordar um pouco mais o tema, mas a gente está aqui para abordar de aspectos práticos, e aí já a gente conversa a respeito dessas perguntas que vocês realizaram. Eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para a realização de perguntas, tá bom? Até mais.